O Jiren tacou o terror no torneio do poder. Até o Goku despertar o instinto superior, ninguém conseguiu nem sequer fazer ele suar. E olha que mesmo assim, isso não foi o bastante para acabar com o cinzento. Tudo isso sem se transformar, sem técnicas divinas e nem nada do gênero. Mas então por que ele é tão poderoso assim? De começo a maioria pode achar que ele simplesmente treinou muito, mas e se eu te falar que pode ter muito mais por trás disso? Na realidade, pode ser que existam 4 grandes motivos por trás da força absurda do Jiren. Então já fica nesse vídeo porque eu vou te explicar quais são esses 4 motivos e qual é a origem dessa força absurda do Jiren. Sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E obviamente para eu te explicar por que ele ficou tão forte, eu vou ter que também falar um pouco da história dele. A questão é que a história do Jiren muda um pouquinho do mangá pro anime, então eu vou falar superficialmente de cada um dos dois. E no anime o que a gente sabe é que quando o Jiren era criança, a família dele acabou sendo morta por um vilão. Ele foi salvo e foi treinado pelo mestre Gichin. Em algum momento mais pra frente disso, o Jiren, o Gichin e os outros alunos enfrentaram de novo aquele vilão. E a maioria deles acabou morrendo, inclusive o mestre Gichin. Então o Jiren ficou obcecado em treinar para se tornar mais forte, porque ele não acreditava mais em confiança, amizade ou coisa assim do gênero, apenas no próprio poder, porque para ele a sua força era a justiça. No mangá o que a gente sabe é só que o mestre Gichin foi quem fez com que o Jiren entrasse para a Tropa do Orgulho, porque queria que ele aprendesse uma lição, que mais pra frente foi revelado como sendo trabalho em equipe. E o Gichin também tinha recusado o Jiren como seu sucessor, o que fez o Jiren achar que não era poderoso bastante. Também influenciou na obsessão dele, e basicamente dá para notar que as histórias não mudam tanto assim, em certos aspectos elas até mesmo podem se completar. E beleza, eu acredito que esse resumo já foi suficiente para todo mundo entender pelo menos por cima a história do Jiren. Daí você já até consegue tirar alguns dos possíveis pontos que tornaram ele tão forte. Mas agora bora para a primeira das 4 razões que podem ter influenciado pro Jiren ganhar esse poder absurdo, que é a sua genética. E, honestamente esse ponto pode ser um pouco abstrato e parecer um tipo de chute, mas acredita em mim, sem sombra de dúvidas isso aqui influenciou na força do Jiren. Como eu falei antes, a gente não vê ele usando uma transformação como um Super Saiyajin, ele não parece ter capacidade de se esticar ou se curar como o Namekuseidin, ele também não parece ter um tipo de corpo especial como os androides ou coisa assim do gênero. Porém, o único ponto que não dá pra descartar é que o Jiren nasceu com um potencial imenso, simplesmente porque se ele não tem nenhum tipo de poder divino ou então algum tipo de poder místico especial, qualquer coisa do gênero, aumentando o poder dele, e ele não tem, assim como ele também não tem nenhum tipo de equipamento ou então modificação corporal, nem nada que esteja aumentando o poder dele, é tudo poder puro, é na marra mesmo, isso significa que o mérito é do treino mental e físico dele. Então, principalmente pro Jiren ter desenvolvido um corpo tão forte e ter uma quantidade tão absurda de Ki, ele tinha que ter esse potencial. Por mais que Dragon Ball trabalhe muito o ponto de quebrar os seus limites, a gente vê claramente que sim, ter um potencial maior te ajuda muito. Isso fica muito evidente com personagens como o Gohan, o Broly e o Freeza. Então a gente não sabe muita coisa sobre a espécie do Jiren, porém a gente consegue sim tirar 2 informações que podem auxiliar aqui. A primeira, como eu já falei, sem sombra de dúvidas, ele tinha um potencial enorme. E a segunda, uma coisa que muitas pessoas não sabem, o Jiren consegue sobreviver no vácuo do espaço. Isso não é uma coisa comum, porque não, simplesmente manipular o Ki não te permite sobreviver no vácuo do espaço. O Kuririn, por exemplo, não poderia fazer isso. Isso no mínimo mostra pra gente que assim como o Freeza, por exemplo, o Jiren é de uma espécie que tem uma resistência corporal especial, ao menos para essas questões aqui. Mas é basicamente isso. Como eu falei, a gente não tem muita informação nessa parte, mas dá pra tirar essas conclusões. Mas agora, já indo pro próximo tópico, bora falar do mestre do Jiren, o Gichin. Tendo sido a principal figura no desenvolvimento do Jiren como um guerreiro, além do próprio Jiren, é óbvio que ele é importante. E tem um detalhe que muitas pessoas deixam passar. Uma coisa que se manteve constante no anime e no mangá, a gente não sabe se isso vai ser explorado mais pra frente ou tá só como easter egg, é que o Gichin, em algum momento do passado, era mais próximo do Belmod, o deus da destruição do Universo 11. A circunstância exata na qual isso aconteceu, a gente não sabe. Porém, é perfeitamente possível a gente interpretar que o Gichin, muito provavelmente, era um guerreiro comparável ao Belmod em algum aspecto, o que já justifica esse segundo tópico. O mestre do Jiren, muito provavelmente, era um guerreiro extremamente habilidoso e muito capacitado. Então, assim como o Goku, ele teve mestres de extrema qualidade para ajudar ele a desenvolver a sua força. Esse tópico é sim só uma teoria, mas eu acredito que é bem plausível, afinal bora concordar. É muito difícil imaginar que o Gichin e o Belmod eram amigos, ambos eram guerreiros, que a gente sabe que eles eram, mas não existia nenhum grau de similaridade entre o poder dos dois. Assim como é um pouco estranho imaginar que existia essa similaridade, mas aí digamos que eles se separaram e do nada o Belmod ficou milhares de vezes mais forte. Não tô dizendo que o Gichin tinha o nível de um deus da destruição, não acho que esse seja o caso, mas é muito provável que ele era comparável ao Belmod na época de aprendiz de Hakaishin. Mas agora já indo pro nosso terceiro tópico, que tá sim relacionado com esse segundo, é justamente a obsessão do Jiren, que é algo presente
presente tanto no anime quanto no mangá, onde nos dois casos fica muito explícito que o Jiren ficou obcecado em construir poder e fazer isso sozinho. Sendo assim, a gente sabe que ele com certeza se levou ao limite absoluto por muito tempo, para poder lapidar e refinar a sua força até chegar naquele nível absurdo. E é interessante notar que até agora os 3 pontos conversaram muito bem, onde basicamente ele tinha um potencial muito grande, teve um mestre muito capacitado e depois ficou obcecado em aumentar sua força. A combinação dos 3 pontos já justificaria ele ficar extremamente forte, mas ainda tem mais uma questão. O grande e polêmico ponto que foi dito no mangá como sendo uma das razões por trás da força do Jiren, apesar de gerar revolta em muitos fãs que acham isso um grande furo de roteiro, o controle dele sobre sua energia. Mas antes de falar disso, eu queria pedir que, caso você esteja gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder mais análises como essa no futuro. Mas agora voltando para o tópico do controle de energia. Qual é a grande polêmica? Basicamente, no capítulo 93 de Dragon Ball Super, o Vegeta fala que ele e o Goku já treinaram os corpos deles até eles terem uma força comparável à do Jiren, do Broly, do Moro, do Gaiz e do Freeza. Mas eles usavam os poderes deles das formas erradas e por isso eles não estavam no mesmo nível. E muitas pessoas falam que isso é um furo completo, até porque o Broly não controla tão bem os poderes. E que o Jiren era claramente muito mais forte que o Vegeta e o Goku, e não era só uma questão de controle de energia. E aqui é importante deixar duas coisas bem claras. Primeira, o Jiren tinha sim mais poder bruto que o Goku e o Vegeta, mas ele também controlava melhor sua energia. E segunda, essa cena não é um furo. O Vegeta não falou que a vantagem que o Jiren, o Moro, o Broly, o Gaiz e o Freeza tinham em relação a ele e o Goku era apenas o controle de energia. É porque o Broly não tem isso. O que ele falou foi que ele e o Goku já têm força para se comparar a essa galera, mas eles não conseguem usar bem essa força a ponto de explorar isso. Ou seja, eles já têm força para conseguir se comparar ao Broly ou então o Gaiz, mas eles não conseguem aproveitar essa força bastante para realmente rivalizar com eles. Mas para essa afirmação estar certa, os outros não precisam ter um controle absurdo de energia, só o que é necessário para isso estar certo é o Goku e o Vegeta, com um bom controle, conseguirem se comparar a eles. Dito isso, sim, o Jiren usava bem a sua energia. A gente tem alguns exemplos disso, por exemplo, no anime, onde a gente constantemente vê o Jiren meditando, se concentrando, e no mangá, quando o Cinzento dá um sermão no Goku dizendo que o poder ganho pela destruição do seu corpo não pode ser exercido de maneira adequada, mostrando que ele não é só um brutamontes, ele também entende como o poder dele deve ser usado. A adaptação daquela fala do Vegeta no filme, sim, diz que o Jiren não era tão mais forte que ele e o Goku, apenas usava melhor o seu poder. Essa versão da fala, sim, fica um pouco incoerente. Porém, o fato de que o Jiren usa bem o seu poder não deixa de ser verdade. A gente vê a demonstração disso em algumas cenas também, onde ele usa ataques precisos para finalizar a luta com um único golpe, por exemplo, contra Kale, ou então com uma rajada de vento que manda o inimigo para longe, ou no mangá, onde após sofrer uma investida do Vegeta na sua forma Blue evoluída, o Jiren se move de uma forma repentina, como o Vegeta explicou lá naquela sua fala pro Goku, um movimento de 0 a 100, preservando energia e atacando com força máxima, impedindo que o oponente leia seus movimentos. Então, como eu falei, a versão da fala que diz que o Jiren não era tão mais forte que eles não faz muito sentido, mas o que o Vegeta fala no mangá é perfeitamente coerente, já que para aquilo estar certo, o único requisito é que o Goku e o Vegeta, controlando bem seus poderes, sejam comparáveis àqueles outros. E em qualquer um dos casos, a gente tem alguns exemplos de como o Jiren consegue sim usar bem o seu poder, seja por uma demonstração prática, por ele mesmo comentando, ou por comentários de terceiros, como o próprio Vegeta. Então, como eu expliquei lá no começo do vídeo, é bem mais do que simplesmente muito treinamento. O Jiren com certeza nasceu com um potencial enorme, a espécie dele provavelmente tem uma resistência maior que o normal. Ele teve um mestre que muito provavelmente era extremamente qualificado e habilidoso. Por questões pessoais do seu passado, ele ficou extremamente obcecado em conseguir um poder incomparável e ele tinha um controle enorme das suas habilidades, além de uma energia imensa. Com isso fica fácil entender por que o Cinzento era tão absurdamente poderoso e tratou como se fosse um pano quase todo guerreiro do Torneio do Poder. Mas me diz, será que o Jiren ainda volta pro mangá? E se ele for voltar, como que você acha que isso vai acontecer? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder mais análises como essa no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.